Oi, gente! Estamos aqui em mais um vídeo e hoje, como vocês podem ver aí pelo título, o vídeo é para os solteiros. Hoje eu vou, infelizmente, a gente tá vivendo uma época que a gente tem que explicar o que é solteiro. O que é ser solteiro? Então, a sociedade hoje no mundo, você ser solteiro, você fica com um, fica com outro, e vai de mão em mão, etc. Isso é ser solteiro no mundo. Só que no meio cristão não é assim. Solteiro, você fica sozinho, sem ninguém. Então, eu senti uma necessidade muito grande de gravar esse vídeo, porque eu vejo que tem muita gente perdida no meio desse tema, no meio cristão. Então, é importante a gente gravar. Eu nunca vi uma pessoa falar sobre isso, baseado assim, biblicamente. E, muito pelo contrário, quando eu ouço é assim, se você tá solteiro, se guarda para o seu marido, se guarda para a sua esposa, mas nunca ouvi alguém falar com propriedade o que é ser um solteiro, a solteirice, por exemplo, que tem na Bíblia, que tem vários exemplos maravilhosos pra gente. E senti essa necessidade aqui de compartilhar com vocês o que é essa maravilha de viver com Cristo na solteirice. Então vamos lá, que eu vou citar aqui alguns versículos, vou citar pessoas, profetas famosíssimos da Bíblia que foram solteiros e a vida deles. E vamos lá. Eu quero que vocês me acompanhem aí numa leitura bíblica. Vamos começar. Primeiro eu quero citar, antes da gente começar a ler aqui esse capítulo que eu separei, eu queria citar sobre Mateus 19, 11 e 12. O que Jesus está falando ali? Ele está falando que somente os vocacionados, somente as pessoas que são vocacionadas podem se casar. Ou seja, você nasce com a vocação ou de casar ou de ser solteiro. Um dos dois. Como a gente pode ver no mundo de hoje, não são todos que são vocacionados para casar, senão não teria tanto divórcio, né? Porque os vocacionados, eles aguentam um tranco de ir até que a morte os separe e de cumprir o voto, tem calça, tem caráter para cumprir o voto de até que a morte os separe. Como Deus fala, odeio o divórcio. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que eu falo sobre o casamento, que Deus deu a graça, né, de me usar para falar. E eu gosto muito desse assunto, que eu acho muito importante falar sobre isso, como esse de hoje também, a solteirice, né? Mas enfim, Jesus deixa bem claro ali em Mateus 19 que só os vocacionados, entendeu? Só os vocacionados vão ter tanto a fidelidade de cumprir o seu voto do casamento como da solteirice. Agora eu vou citar aqui para vocês o que Paulo, nosso irmão Paulo, fala sobre isso. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 7, ele fala aqui, 6 e 7. Eu vou citar esses daqui primeiro, depois a gente continua. Que ele fala aqui, ó. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus, que a gente acabou de falar. Um tem esse tipo de dom, outro tem outro, enfim. Mas, portanto, no 8 ele continua aqui, ó. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Solteiro, ele era solteiro. Então ele deixa aqui um conselho muito sábio, né, para as pessoas, assim, ó. Se você não aguenta, ele fala aqui, se você não aguenta, você acha que não vai aguentar ficar solteiro? E você acha que vai aguentar o tranco de até que a morte separe? Então você casa, né? Caso contrário, permaneça assim, solteiro. Aí ele continua aqui, ó, no versículo 25 em diante, olha o que ele fala. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu lhe compartilhei com vocês. Tendo em vista
as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão, solteiras. Se você já tem esposa, ou seja, se você já tem esposa, já é casado, não procure se separar, né? Se não tem esposa, não procure casar. Se contudo vier a casar, não é pecado, mas se a moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que casarem em tempos como os atuais terão que enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Olha só. Aí ele continua aqui, ó, no 32. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Aí ele continua aqui no 36. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e seus impulsos vão além de suas forças, ou seja, não consegue se conter, né, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Mas se tiver assumido o compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. E aí, gente? Depois dessa daqui, um conselho tão sábio como Paulo. O casamento, gente, não é para qualquer um. Como a gente pode ver, como eu já falei, como a gente pode ver aí pelo mundo afora. Muitos estão condenados sem saber, se não se arrependerem. Porque divórcio e adultério, aquele que se divorcia e casa de novo, está indo contra as leis de Deus. Então, solteiros, como eu vi uma analogia de uma moça cristã, uma irmã em Cristo, que eu achei maravilhoso. Ela falou assim: as solteiras, as casadas são como leite semi-desnatado. E as solteiras são como leite integral. Ou seja, elas têm o tempo todo dedicado a Deus. Elas têm muito mais intimidade com Deus. E tem muito mais, consegue ter mais a proximidade, mais revelações. Não que as casadas não tenham, não é isso. Mas como a gente pode ver no mundo de hoje, infelizmente, muita gente não entende que solteirice não é um bicho de 7 cabeças, não é você estar condenada ou você tá numa... Porque você fala que é solteiro, as pessoas te olham como se... É possível? Aí as pessoas perguntam, é possível ficar solteiro? É possível, gente. Como fala em Salmo 119, como é possível o jovem se manter puro? Meditando na palavra de Deus. Com Deus tudo é possível. Tudo é possível. Acreditem, é possível. Você se manter puro, se manter santo, em santidade com Cristo. Porque tanto o casado como o solteiro, ele depende de Cristo para sustentar o casamento e para sustentar a solteirice. Então acredite, Elias era solteiro, Eliseu era solteiro, Daniel era solteiro, Paulo era solteiro. Gente, tantos nomes de profetas na Bíblia que foram importantíssimos, que não tinha como ter, porque a obra do Senhor, ela demanda muita coisa, muito trabalho, muito tempo. Então, é maravilhoso. Quando você tem esse tempo com Deus, eu não consigo nem descrever com palavras assim, porque é maravilhoso você ter esse tempo, essa intimidade, essa aproximação, essa proteção diária. É muito bom. Agora, repito para vocês, para finalizar aqui, as mesmas palavras do meu irmão Paulo. Se você está solteiro, não procure casar. Agora, se você acha que você não vai aguentar, se case. Mas, se você vê que é vocacionado, não vá se casar achando que você pode se separar depois. É até que a morte o separe. Mas se você achar que você consegue segurar essa barra de não casar,
você está fazendo uma maravilha. Você está, como o Paulo diz, os solteiros faz melhor ainda. Então, que Deus capacite, nos sustente nele e mostre a maravilha que ele é. E que possamos ser integrais, né? Tanto os casados que possam se render a Cristo cada vez mais, né? Juntos, em união. E os solteiros, firme com o Pai, firme na rocha. E vamos lá, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E que Deus os abençoe.